Bom, muito boa noite. Estamos aqui novamente. Você sabe que nós aqui da Afrobras, a gente sempre deseja que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Meu nome é Fernando Lavieri e esse é o Afrobras News Debate. Hoje nós estamos novamente aqui nos estúdios da Universidade Zumbi dos Palmares e na companhia do Marcos Alexandre, que é nosso comentarista, especialista em direito e direitos humanos também. Marcos, boa noite. Boa noite, Fernando. Bom, pessoal, é o seguinte, a semana ela tá recheada, né? Tem assunto de todos os tipos para a gente tratar aqui hoje. E o primeiro assunto que a gente vai começar é o seguinte. Essa semana, o Evandro Fiotti, que é irmão do Emicida e produtor das músicas e tal, ele fez uma postagem nas redes sociais denunciando plágio. Esse tema a gente está abordando no site Afrobras News. Peço que vocês acompanhem. Muito bem. Como todo mundo sabe, e o professor mais ainda, uma das primeiras coisas que a gente escuta dos professores é que plágio é nota 0. Não é, professor? Exatamente. E aí é o seguinte, a culpa toda ficou com a Galeria, que é o nome da agência publicitária que estava fazendo. Chama atenção, no entanto, que a cor amarela dá o tom da cópia. Por quê? A campanha era da Balduco. Perfeito. A campanha era da Balduco, que tem um logo todo amarelo. A música do Emicida, Amarelo, também tem um logo todo amarelo e tal. E a música que seria interpretada pela Juliette, pela Duda Beat, também copiou o logo. Nesse caso, copiou até a letra, a simbologia, tudo. Então é isso. Isso rolou um bafão, as redes sociais saíram em todo lugar, chegou ao ponto da Balduco cancelar a campanha publicitária. E era reposicionamento da marca, né? Então, imagina o prejuízo. A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, não tinha como as artistas, as cantoras, saberem disso, que era um plágio? Claro, elas estão envolvidas com mil e uma coisas, né? Então, talvez não, mas como que funciona isso? E outra coisa, e agora, esse prejuízo de ter que cancelar a campanha e tal, teve um investimento, como que funciona isso juridicamente? Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Mais uma vez eu agradeço o Fernando, agradeço a Afrobras, a Universidade Zumbi dos Palmares pela oportunidade e pela responsabilidade da gente fazer comentários jurídicos, não é só opinativo, mas comentários jurídicos sobre assuntos tão importantes nesse Afrobras Debate. Mas eu queria também utilizar da minha experiência de vida na área musical para poder pontuar primeiro, e como professor, se o Fernando me permitir. Olha que coisa interessante. Eu fui assessor de imprensa da Ordem dos Músicos do Brasil na seção Suzano, né, aqui em São Paulo. Lá eu aprendi muita coisa. Aprendi, no primeiro momento, tinha aquelas críticas ao ECAD, né, que é o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais. Então, as pessoas falavam assim, para que o cara tem que pagar ECAD? Por que é não sei... Nessas situações... Isso é artista. Então, nessas situações, a gente para pensar, não é que tem utilidade um órgão que fiscaliza os direitos autorais dos artistas? Já começa por aí. Então eu tive de um outro lado vendo essa situação. Né? Então vamos primeiro fazer dessa parte. Tem que ter realmente um órgão que fiscalize isso, porque na produção artística, muitas vezes o artista, vou dizer de mim, eu tenho mais de 100 músicas, 10 gravadas dessas músicas, tanto evangélicas quanto músicas seculares, que a gente fala, né, de sambinha, sim, até bossa nova, ouso. E aí, que coisa interessante. 10 músicas minhas,
uma moça da Assembleia de Deus decidiu gravar. E aí foi no estúdio The King of the Kings, né? E lá o Rei dos Reis, e aí o Paulão do estúdio falou: vamos gravar essas músicas, professor. A artista adorou, encaixa com o gospel dela e nós vamos... Primeira coisa que ele falou: nós temos que registrar as suas músicas. Aí eu falei: mas eu mandei todas as minhas músicas, as letras, para o escritório de direitos autorais que fica lá na Biblioteca Nacional. Então, olha que coisa interessante. Tem gente que acredita: eu preciso registrar a minha ideia, preciso registrar a letra da música, porque alguém pode roubar a minha ideia. Primeiro que é o seguinte: a Constituição Federal deixa claro que a produção intelectual ela é protegida por lei mesmo sem registro. Esse é o primeiro ponto. Mesmo sem registro, de princípio. Porque a gente vai arrumar testemunha, a gente vai arrumar prova documental e vai provar de que aquela ideia original, aquela ideia artística, aquela letra, aquele solfejo, aquela composição saiu da mente de fulano de tal. Vai dar um jeito, mas vamos lá. Mas muita gente faz o quê? Uma saída com a letra, faz um caderninho, tem para simplificar, e manda para a Fundação Biblioteca Nacional e tem um registro de direitos autorais. Barato, correio, funciona, tem o site, maravilhoso. Mas as pessoas falam assim: e quanto à música? Como é que eu faço com a música? Eu que não entendo de partitura, que é o meu caso, não entendo de partitura, entendo de cifra. Posso mandar até a cifra para registrar na Fundação Biblioteca Nacional se eu quero isso. Ah, que bom. Entendo de partitura? Não, mas contrato um músico, o músico faz a partitura, mando para a Fundação Biblioteca Nacional. Tudo bem? É uma saída. Uma outra saída é procurar realmente um escritório como a galeria, procurar uma empresa que vai fazer todos os trâmites e vai registrar essa música, ou, no caso concreto meu, um estúdio vai gravar para a moça artista evangélica e toma a devida cautela. Deixa eu registrar as músicas do autor, do compositor Marcos Alexandre, para que essa intérprete possa gravar. Primeiro é isso. Antes dela gravar, eu vou registrar a música, mas eu vou consultar o ECAD, eu vou consultar a Ordem dos Músicos do Brasil, eu vou ter a cautela de consultar até o meio artístico e falar: escuta, que se considera de uma forma grosseira mais de 7 acordes seguidos com suspeita de plágio. Então a pessoa pega e fala assim: olha, compus uma música inédita. Como é que é essa sua música? Vou fazer uma. Tan, tan, dan, 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 dan. Nossa, que bonito! Mas tá me lembrando essa sequência, aquela que eu vi lá, eu não lembro nem o nome, mas no Pica-Pau que toca, o cara toca quando morreu a pessoa. E parece... Deixa eu dar uma olhada. Então tá muito... Ah, não, compus outra música inédita. Outra música inédita canta pra mim, igual lá no Silvio Santos, no pianinho. Lá do pianinho, lá do Qual é a Música? Ah, eu acho que eu já ouvi essa música em algum lugar. Então, às vezes não é um estelionato intelectual, mas a gente ouve de tudo. E eu compus uma música uma vez que depois que a música estava pronta, em português, a letra tudo bonitinho, eu liguei o rádio e falei: não é que esse tal de Sting aí do The Police tá me copiando? E pode acontecer. Mas agora, eu vou ter a cara de pau de pegar e falar: olha, esse Sting tá me copiando. Eu vou falar: não, eu sofri uma influência, não percebi, eu vou ter que remodelar essa cadência harmônica aqui, porque eu não posso apresentar isso daqui. Então, no geral, as pessoas pegam e falam que a culpa foi da galeria. Talvez, mas a gente tem que entender uma coisa. Eu estou usando um texto do Léo Dias. Aí você fala: não sei não, hein? Léo Dias, o tido fofoqueiro das artistas,
ele pega e fala como é complicado depender de pessoas que não são do meio para fazer campanhas publicitárias. Foi até uma acusação meio pesada, eu acho assim, né? Eu não posso dizer que o pessoal da galeria não é do meio, mas depender de pessoas que não são do meio para poder fazer uma campanha publicitária. Achei leviano. Mas essas verificações que você comentou, sim, ficariam por parte da galeria? Da galeria. Eu, como artista, eu não arriscaria o meu nome e deixaria tudo por conta da empresa. Eu não deixaria. Apesar que tanto o Emicida quanto o irmão dele disseram que elas não tinham culpa. E outra, elas também emitiram notas dizendo que não sabiam. Eu não deixaria. E eu digo uma coisa, você ouviu, ou pelo menos ouviu falar de Amarelo? Ouviu falar, né? Sim. E aí você tá lá numa campanha, não tô julgando, que você faz magia amarela. Não tem um cheirinho de esquisito? Mas uma outra coisa que acontece é assim, a gente tem que deixar claro, o próprio Fiotti falou isso, começou uma negociação com a Balduco, não chegou a bom termo, não sei se é valor, não sei se é... Valor e prazo. E aí o que a gente faz? A gente pega, com todo respeito a Duda Beat, que eu gosto muito, a Juliette também, mas é assim, você pega o genérico. Tá bom? E aí, às vezes as pessoas têm que entender que não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que isso é uma lição. Aqui a Universidade Zumbi dos Palmares tem um trabalho muito bom que é a iniciativa empresarial. A iniciativa empresarial, inclusive, você faz parte de um boletim que é distribuído, que é muito sério, muito bom, que acaba trazendo notícias importantes, não só dando viés da comunidade negra, mas muita coisa útil no sentido de empresa mesmo, do dia a dia de empresa. E no dia de empresa, algumas cautelas, o barato sai caro. Sim. O barato sai caro. E o caro que saiu agora foi o seguinte, você, com todo respeito à Duda e a Juliette, porque a Balduco disse que era um posicionamento familiar, né, que acabou ficando, mas eu imagino que tem um posicionamento, tem uma marca familiar do Fiotti com o Emicida, mas também uma marca muito grande da comunidade negra, né? Sim. E que de repente não tinha mais? E de repente não tinha mais? Por causa do dinheiro? Do valor? Pois é. Então, e esse tipo de questionamento é que está lá embaixo. Peraí, procurou o Emicida, Amarelo, Fiotti, por quê? Família. Será? Essa é a marca mesmo assim do Emicida? Não, é uma marca mesmo voltado para a comunidade negra, voltado para o povão, para um povão classe B, C, D, que Balduco procurando reposicionamento de marca. Sim. Pegou a Juliette nordestina, Duda Beat, 2 mulheres, família, mas o que acaba passando é uma coisa assim, vamos pegar o mais barato, com todo respeito às artistas. Vamos pegar o mais barato. Segundo, acho que é temerário falar que o artista não tem a mínimo desconfiômetro de que é muito parecido. Ou a assessoria dele. Ou a assessoria, e eu vou lhe dizer o que é o plágio. Nós não falamos aqui. O plágio é assim. O plágio é não citar a fonte. Você também é estudioso, você também é acadêmico. Eu vou escrever um texto, um artigo de 15 páginas, e aí, nesse artigo de 15 páginas, eu cito uma reportagem que você fez, por exemplo, lá da Vale. E aí eu vou citar essa reportagem que foi publicada numa revista prestigiosa e eu vou citar esse texto, esses achados e essas considerações, e eu não vou abrir um parêntese e vou colocar aqui Lavieri 2018. Eu não vou colocar no rodapé revista Isto É. Isso é que é o plágio, ele é difícil de engolir porque ele é um estelionato intelectual. É você dizer que a ideia é sua. Por mais que a ideia seja maravilhosa, a gente vive, um sindicalista falou para mim uma vez, de uma forma grosseira, filho, as 2 únicas invenções de verdade é a roda e o fogo.
O resto se inspirar em alguma coisa. E a gente tem que ter humildade e honestidade de falar, me inspirei em tal coisa. Isso que o plágio vem coibir. Em primeiro lugar, tá bom que é o direito, a parte econômica, é patrimônio, mas é a ideia. É o princípio da boa-fé, o princípio jurídico da boa-fé. Então, por que a gente, como professor, a gente dá 0 para ele? Porque acontece um caso que, infelizmente, aconteceu, foi assim. Uma aluna me chamou para ser orientador, eu topei, e aí eu cobrando a moça o trabalho, isso é bom que até os alunos escutam, sempre lembrem disso, e aí, finalmente, ela mandou o trabalho tudo de uma vez, pronto, e falou, é isso aí, professor. Ah, é? Tá, eu li. Passei sábado, domingo, lendo, fazendo, e mandei para ela. Olha, tá aqui, moça. A gente conversa na semana, mas estão todas as orientações do que você vai ter que mudar. Chegou segunda-feira, ela me encontrou aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, os primeiro e segundo ano que eu estava aqui lecionando. E na frente de uns 60 alunos, ela me peitou e falou assim, professor, que absurdo é esse que o senhor devolveu o trabalho para mim? E o senhor falou que aquele trabalho precisava ser refeito e ele está todo coloridinho, que o senhor coloriu no Word, todo coloridinho, o que tem que mudar, o que tem que reescrever e todo não sei o quê. E falou que estava algumas coisas muito parecidas com outras coisas. Eu abri dizendo, eu acho que está muito parecido, sabe? Porque eu não acho que você plagiou, porque se eu tivesse certeza que você plagiou, eu ia ter que te denunciar. Né? E aí, até como com a gente da lei, eu ia ter que tomar minhas medidas na secretaria da faculdade também. Eu acho que você está meio equivocada, você deve ter se inspirado, né? Para tentar chegar num acordo, porque eu queria que ela mudasse aquilo. Sim. Mas ela me disse o seguinte... Tem trabalho que fica muito descarado. Né? Fica, mas ela me disse o seguinte, eu não vou mudar, vai ser isso aí mesmo, porque eu não tenho tempo e eu fiz esse trabalho em 6 meses. Aí eu ia levantando o tom de voz na porta da sala. Para resumir, eu disse, deixa eu lhe perguntar, seu nome é Sandra? Lógico que não é Sandra, o senhor sabe que meu nome não é Sandra. Você trabalhou durante 7 anos na administração penitenciária de uma penitenciária do Paraná? Não. O seu trabalho é de mestrado? Não. Você publicou esse trabalho na Universidade do Paraná? Não. Então você percebeu que você não leu nem os 5 trabalhos que eu achei na internet, os pedaços que você copiou, você não prestou atenção no nome, porque você se apresenta como a Sandra, agente penitenciária de uma penitenciária do Paraná, que fez durante 7 anos pesquisas com as presas desta unidade prisional do Paraná, e é um trabalho de mestrado que você começa a apresentar. E aí tem outros 4 trabalhos misturados que eu acho que você não plagiou. Eu não tenho certeza. Eu acho que você se inspirou, mas se perdeu. Então, de boa, reescreve o trabalho. Todo o trabalho que você teve para fazer assim, você tem chance de escrever o seu. Mas isso não dá para apresentar. Aí, se você quiser, se você quiser reclamar, secretaria acadêmica, você apresenta os seus motivos e aí eu vou ter que dizer de verdade se eu acho que você plagiou. Por enquanto eu estou só desconfiado. Não vou te acusar. Não estou te acusando. Acho que foi um lapso. Tá bom, professor. Resolvido. Mas a pessoa, será que ela... Eu entendo que pode ser um lapso. Mas será que a pessoa não está percebendo que ela está copiando 5 trabalhos diferentes? Será que nessa situação aqui do que o Fiote foi até muito gente boa, viu? Mas será que não os artistas, será que todo mundo envolvido não teve um simancol? Pois é. E pra gente finalizar, Sim. Sabe que a cor amarela também ela é a cor escolhida para a semana. Bom, primeiro, tudo isso que aconteceu há praticamente um mês da gente ter o Dia da Consciência Negra. E o MC e o Fiote são 2 representantes da comunidade negra brasileira de alto nível, né? E assim, que eu estava falando antes, a cor amarela também foi escolhida para compor o logo da virada, né? Da virada da consciência negra, né? Então é bom acompanhar, é bom continuar de olho.
E acompanhar a virada, né? Acompanhar a Semana da Consciência Negra. Sim. E torcer para que a Balduco, que é uma empresa muito séria, muitas famílias dependem disso, todo prejuízo, a imagem de uma empresa é um prejuízo econômico que pode ser refletido nos funcionários. Que ela consiga se recuperar desse episódio, mas sirva de lição não para eles, mas para os outros, no sentido de que, olha, às vezes é melhor uma boa negociação para não ficar nessa situação. E para os artistas, não dá para confiar só na empresa e depois ficar ruim e falar, mas a culpa não é minha. A culpa sempre acaba sendo da gente. A gente contrata uma empresa para que a empresa gerencie um determinado trabalho, mas a gente faz uma conferência, um pente fino, porque talvez, se tivesse sido feito um pente fino pela equipe das artistas, ou mais fino, não teria. Porque quem sai perdendo, coitada, é a Duda Beat, excelente profissional também, e a Juliette, uma cantora que agora se firmando, uma cantora muito talentosa, né? Se firmando e toma um baque desse. Pois é. Bom, pessoal, tem mais uma notícia dentro desse rol que tem a ver com a negritude. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou a revalidação da lei de cotas. Que beleza, né? Bom. Que ótima notícia essa, né, Marcos? Mais ou menos. Por quê? Porque já viu que deu uma mudada. Antes era um salário mínimo e meio, e agora é um salário mínimo. Tem que ser preto, mas mais pobre, ou menos rico. E preto, com um salário mínimo e meio, já é difícil. É sim. E aí, a proposta, pode ser que mude, tomara que as pessoas estejam ouvindo o que a gente está falando e vejam essa linha de raciocínio. Um salário mínimo, tá bom, já vai rever e monitorar nos próximos 10 anos. Eu entendo. O próprio Estados Unidos está discutindo a questão de que as ações afirmativas não devem ser para sempre. Né? Tudo bem. Mas agora, de um salário mínimo e meio para um salário mínimo, já é uma perda, porque neste meio salário mínimo, eu sei o que é, minha filha fez o programa do ProUni. O sacrifício que foi para arrumar documentação e encaixar de verdade na renda, por coisa de reais, não encaixava na renda. E a gente sabe o que é isso. Isso pesa no bolso das pessoas. A gente acha que a faixa de corte não é nada. Diz que nota de corte, faixa de corte não é nada para aquele que ficou fora do concurso, para aquele que ficou fora de um Bolsa Família, para aquele que ficou fora de um benefício qualquer. Mas pelo que eu entendi, sim, era um salário mínimo e meio. Sim. E agora baixou, ou seja, abriu o leque para pessoas que ganham menos, não é isso? Não, eu entendi o contrário. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Não, eu entendi o contrário. Eu entendi exatamente isso que eu falei. Eu entendi o contrário. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos nos comprometer a ver esse caso com mais profundidade e trazer esse debate concreto aqui na próxima semana. Por quê? Porque entre as mudanças vem do quilombola, sim, a inclusão dos quilombolas, tudo bem. 10 anos de monitoramento e um salário mínimo. Sendo que antes era um salário mínimo e meio. Nesse de um salário mínimo é que eu fico preocupado. Mas da inclusão dos quilombolas até que pessoas enfim, com deficiência física. Pessoas com isso também, ótimo, muito bom. E esse monitoramento de 10 anos, que é um senão. Eu até entendo. Não, e ainda alunos egressos de escola pública. Então, quer dizer, abriu o leque. Eu fiquei preocupado com o monitoramento, com essa preocupação como se as políticas públicas naquele viés de não tem que ser para sempre, entendo, mas falta muito a ser alcançado para a gente já começar a discutir, não pode ser para sempre. Mas assim... E o valor do salário mínimo, essas duas coisas que me assustaram. Pode ser que eu tenha entendido errado, né?
do valor do salário mínimo. Mas foi o que eu entendi no primeiro momento. E tem uma outra coisa que chama a atenção, é o seguinte, que os parlamentares deixaram para fazer essa votação agora. Não fizeram antes, era para ter feito há 1 ano. Então, foi feito no momento que daria para passar. Então, parece que há uma percepção dos parlamentares de que essas medidas são necessárias. Então, mesmo que não seja no prazo de votação exato, que deveria ser, Sim. a gente faz depois e passa. Então, acho que é um ganho da sociedade também nesse aspecto. Não, nesse ponto sim, concordo. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de aproveitar essa onda, esse entendimento, até porque a gente tem visto até nos meios de comunicação, a gente sempre reclama, o negro está, não digo em alta, não digo na moda, mas está tendo uma onda de revalorização, né? Sim. Para o bem e para o mal. Como eu sempre falo, e tem um material que eu até uso para dar aula, a gente não pode se conformar com o negro de estimação, né? Sim, claro. Com certeza. Não pode se conformar com o negro de estimação, mas estamos passando por uma revalorização. E, de verdade, na primeira oportunidade, eu vou contar com a sua ajuda para a gente tirar essa dúvida. Minha também, se é o corte para baixo ou para cima. Sim. Eu acho que é para baixo. Na próxima semana a gente vai trazer isso. Já Vamos. até anotei aqui. E o próximo assunto que a gente vai conversar é o seguinte. O Vinícius Júnior, jogador da seleção brasileira, todo mundo conhece. Tá. Episódios de racismo internacional. Novamente. De novo. Mas assim, o que aconteceu que chamou a atenção, que vem chamando a atenção, que tem levantado esse debate? O time de futebol Valência, que o Real Madrid, que é o time do Vinícius, ele, naquele jogo e tal, que o Vinícius se levantou, que ele tomou aquela postura altiva. Sim. De ir à torcida e discutir, falar, não, vocês não podem fazer isso, o jogo parou, né? Aconteceu muita coisa naquele jogo. Tanto o clube quanto o jornal que cobre o esporte lá, disseram que o Vinícius Júnior mentiu em juízo, dizendo que foi vítima de racismo e tal durante a partida. Esse material também está na Afrobras News, que a gente comentou. E o Vinícius falou a verdade. Qualquer pessoa que tenha internet, acesso à internet, vai lá, olha o dia, a data daquele jogo e vê o que a torcida falou para ele. Né? Aliás, não foi só naquele dia, foram vários dias. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte. Tanto no Brasil quanto na Espanha, não se pode mentir em juízo, não é isso? Sim. Então, quem fez pouco caso, quem está mentindo, não é o Vini Júnior. É tanto o clube, o Valência, quanto o periódico de lá, né? Principalmente aqui, uma coisa interessante, não pode mentir em juízo. Não pode mentir em juízo, o perito não pode mentir em juízo a testemunha, porque comete crime de falso testemunho, e não pode mentir as pessoas intimadas para fazer um papel de testemunha, como, por exemplo, um agente público, como um policial que participou de uma ocorrência, que vai fazer uma declaração. À parte, o acusado e o acusador, no caso do acusado, ele não é bem que ele pode mentir, mas como ele não pode, como ele tem o direito de não criar provas, isso na legislação brasileira, para falar de princípio, como ele não pode criar, ele não quer criar provas contra si mesmo, muitas vezes ele faz uma narrativa, para não dizer que ele está mentindo, ele faz uma narrativa. Quem acusa, muitas vezes, exagera. Tanto que a gente tem algumas figuras para a gente falar disso daí. Olha que coisa interessante. Questão de OAB, inclusive. Eloquência acusatória. Quando o juiz, ele, numa sentença, ele é tão eloquente
naquela sentença, e a gente já viu alguns excessos, né? Que o cara põe poesia, que o cara põe trecho do Euclides da Cunha, ou seja, ou ele fala aquele crime horroroso, aquele monstro sem alma, já para começo de conversa. O juiz não pode ter eloquência acusatória. Eloquência acusatória, isso em juízo, no processo, numa sentença, numa decisão interlocutória, né, numa decisão judicial. O advogado vai pegar isso aí e vai apresentar, olha, isso aqui é uma irregularidade, isso aqui é uma nulidade na sentença, né? Quando o delegado termina o inquérito e a peça que vai fechar o inquérito é um relatório que ele vai mandar cópias para o Ministério Público, este relatório está lá, ele não pode, está na legislação, ele não pode colocar juízos de valor, dizendo, olha, esse crime foi horrendo, esse homem é um monstro, ele é frio, sem coração, sem alma. Então, olha que coisa interessante. Mas fazendo um paralelo, quem conta um conto, conta a situação, muitas vezes ele vai falar, olha, sofri racismo, sofri uma ofensa muito grande, e olha que coisa interessante. Não dá para a pessoa descrever o que ela passou, a situação do que ela passou, sem contar. Esse é o ponto que eu fico imaginando assim. Como é que vem, não vou conhecer especificamente o direito espanhol, mas vamos chegar numa linha de raciocínio do nosso aqui. Como é que ele não sofreu nenhum tipo de ofensa, não sofreu nenhum tipo de racismo, e ele conta aquilo? Sim, a bem da verdade, como? Como ele conta? Seria muita fantasia. Né? Como ele conta um negócio desse? Não dá. Eu vou fazer talvez para ficar um pouco mais claro, assim, eu tive uma familiar que sofreu assédio, de verdade era lei antiga, então ela sofreu uma importunação, uma importunação de natureza sexual, tá? Agora, entenda uma coisa, ela pegou e acusou, fez um boletim de ocorrência, foi para o GCRIM, porque não tinha lei nova, então era juizado especial criminal, era um crime de menor potencial ofensivo, foi para o GCRIM. O cara que ela acusou dessa importunação, de ter se esfregado nela na frente dos outros de uma forma, num ambiente público e tal, o que ele era? Era um bacharel em direito. O que ele fez? Acusou ela de denunciação caluniosa. Olha, ela me caluniou, ela contou uma mentira, tá? Me denunciou de uma forma caluniosa. O que o promotor fez? E aí é obrigado, como a pena é maior, não é crime de menor potencial ofensivo, porque mexe com a máquina estatal, o promotor de justiça é obrigado a se manifestar, para o juiz decidir se arquiva ou não. O promotor falou, como é que ela poderia denunciar? Porque é assim, fazer denunciação caluniosa, como é que ela poderia contar sem falar? Como ela poderia contar que aconteceu um fato que a ofendeu e que quer uma investigação para primeiro saber se esse fato aconteceu e punir o responsável por esse fato? Como é que ela faz isso sem contar? Então aqui ela não tem que discutir se ele é inocente, se o cara é inocente ou não, se o acusado é inocente, não é isso. Ela está contando. Então isso não é denunciação caluniosa. Vamos trazer para o Vini? Ele foi para frente da torcida, bateu boca com a torcida, reclamou que se sentiu ofendido. Como é que ele ia fazer sem contar? Como ele ia fazer isso sem contar? Essa é a pergunta. Sim. É a mesma coisa da importunação sexual. Como é que ele ia falar sem contar? Que mentira. Não, e outra coisa, é uma distorção incrível, porque assim,
Não tem como negar o fato que aconteceu. Que... Mas é uma distorção porque é aquele tipo de coisa. Infelizmente discutimos ontem na sala de aula. Eu não tive intenção de ofender ninguém. Como? Não foi racismo. O que a gente falou da banana, que a gente jogou banana, não foi intenção de ofender ninguém, não teve racismo. Não teve intenção nenhuma de ofender ninguém. Ele está falando aí que ele se sentiu ofendido, que foi racismo, mas não foi racismo. De novo, quem comete o ato é que diz o significado do ato. Entende? E não é assim. Se fosse assim, eu ia matar uma pessoa e ia falar, olha, é o seguinte, tá morto aí. Mas de verdade, o que você tá vendo não tá acontecendo. Né? O que você tá vendo não tá acontecendo. Deixa eu te explicar. Não foi bem que eu matei. Aconteceu. Como infelizmente a gente escuta, né? Tava eu com a arma na mão, né? E aí a pessoa tava na minha frente, aí aconteceu, a arma disparou. Ninguém apertou o gatilho. Concorda? Sim. Então não é bem assim, não. A verdade é uma distorção, e eu queria puxar para um outro caso também, que não sei se você percebeu. Quando a gente trabalha na mídia, a gente vê assim, o Vini Júnior era um cara, o atleta do século, ascensão. Nós tivemos, infelizmente, uma falta de ação da CBF, que é aquele tipo de coisa, todos juntos, bababi, bababó, mas quando entrou o dinheiro, ninguém pegou e falou, não vai ter jogo. Aliás, o mote era, não vai ter jogo não. Se tiver racismo, não vai ter jogo, mas teve. Né? E aí uma coisa que eu andei lendo é o seguinte, de 25 partidas, Vini Júnior só fez 3 gols. Pela seleção? Eu fiquei pensando, só fez 3 gols, eu não fiz nenhum. Eu não fiz nenhum e gozado. Só estão vendo isso agora? Então, infelizmente, quando a pessoa começa a levantar muito a cabeça, prego que se levanta se destaca, né? A gente bate, né? Então, eu estou sentindo um pouquinho de cheirinho de fritura, tá? Eu acho que acaba não a pessoa, mas isso sendo um problema. Aí, de novo, eu gostaria de um questionamento quando as pessoas pegam e pensam assim, mas espera aí, esse preto está causando muito. Foi exatamente isso que está na nota do Valência, que em outras palavras, claro, mas é exatamente isso. Esse texto, pessoal, está no Afrobras News. Bom, um outro tema da semana que chamou a atenção é o fim da CPI do 8 de janeiro. Né? E a CPI ela terminou com pedido de indiciamento contra o presidente Bolsonaro. Marcos, a pergunta que eu tenho é a seguinte: está se esperando o momento certo de decretar a prisão do presidente Bolsonaro? Sei não. Eu acho que está meio difícil. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio passou um projeto aí na Lesp, inclusive aí cancelando as multas. Da época da pandemia. Da época da pandemia. Bom, ele estava na comemoração da Rota. Sim. Não foi um auê, mas foi. Aí, olha que coisa interessante. A pandemia saiu. A grande estrela da pandemia foi El Cid, né? A grande estrela da pandemia foi El Cid. Se perdeu, a CPI se perdeu em El Cid, ficou aquele negócio que até agora a gente não viu muito concreto. Chega a me assustar. Eu acho que não estão esperando o momento, não. Eu acho que está se perdendo, está se diluindo. Eu esperava mais efetividade da CPI, os próprios parlamentares esperavam, a sociedade em geral. Eu acho que esse indiciamento ainda... Não estou dizendo que eu quero, né? Não é isso. Mas eu esperava que fosse uma coisa um pouco mais contundente, um pouco mais clara. Eu acho que não está... Eu acho que a CPI se esvaziou. Eu acho... E tenho visto vários colegas jornalistas, vários colegas estudiosos, vários setores da sociedade, achando que a CPI foi Isso é que é triste. Ficou na pizza. Isso é que é triste. Bom, mas assim... parece que o embate contra o Bolsonaro vai continuar. Tanto
Quer dizer, contra o bolsonarismo, né? Sim, tanto contra o na bolsonarismo. Câmara quanto... Mas e nesse ponto eu ainda dou mais crédito hoje ao papel do STF no julgamento ainda dos envolvidos nos atos golpistas. Sim. Uma coisa mais efetiva, obviamente com algumas críticas dos próprios profissionais do direito, muitos, de que as penas têm sido um patamar elevado. Mas num país em que a gente não tem o efeito, vamos dizer, não é que não tem, a gente perdeu o efeito pedagógico da pena faz muito tempo. Vou falar uma coisa que um próprio professor Diego Pureza de concurso público, numa aula de concurso público, acabou falando de continuidade delitiva, e ele usou um exemplo assim: o cara decide roubar, furtar. Ele decide furtar aqui no estacionamento da faculdade, ele vê tem 30, 40, 50 carros, aí na Universidade de Zumbi dos Palmares ele decide furtar um carro por dia. Ou ele fala, não, melhor, vou fazer segunda, quarta e sexta só. Tá? Segunda, quarta e sexta, durante um mês ele rouba carro aqui. Vai levar 12 carros? 12 carros, vamos dizer, dependendo do mês, ele vai levar 12, 16 carros. Tá bom. Aí é uma continuidade delitiva. É fácil, ele acaba recebendo a pena de um dos furtos e os outros furtos na continuidade delitiva, e aí no final das contas esse cara pode acabar sendo condenado a menos de 2 anos de pena. Fora que ele vai poder fazer uma série de institutos de transação penal, que menos de 2 anos ele vai conseguir uma transação penal, vai fazer qualquer serviço comunitário, qualquer coisa que não seja ir para cadeia. Tudo bem? Tudo bem. E é esse tipo de imagem que dá a entender que o crime compensa. Porque são 12, 16, 14 carros. E aí o que acontece? Ele não vai ficar preso, nem 2 anos. Tá bom, vamos colocar. Ele é preso. Vamos dizer que o cara num determinado crime mais grave, e mais grave é uma ficção jurídica. O mais grave é do legislador. Muitas vezes, para uma pessoa, um estelionato que não parece tão grave quanto um outro tipo de crime, eu quero ver o que é mais grave para quem sofre. Não é para quem disse que é mais grave, né? Tá tudo bem. Mas vamos lá. O cara é condenado a 8 anos. Tá bom, dependendo do quantum de pena que ele cumpriu, ele tá na rua daqui a pouco. E é esse tipo de sinalização. Então, voltando dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Quando fala em 16, 15, 17 anos, a gente percebe, já sabe que não vai ser 17 anos, né? Já não vai ser. Mas já não vai ser. Um conteúdo pedagógico para que não volte a acontecer? Por isso que é alta. Por isso que é alta. Muitos juristas, muitos operadores do direito estão falando, mas 17 anos de cana para o cara que foi lá e depredou o patrimônio histórico e tentou abolir o Estado. A mulher de Tubarão não ia conseguir abolir o Estado democrático do direito. Mas a verdade é, se a moda pega, ela não. Mas ela representa, ela está sendo a longa-manos, sendo usada por aqueles que querem fazer isso. Então precisa ter uma pena pedagógica, por isso alta. Por quê? Porque infelizmente no direito brasileiro a gente já está cansado de ver o cara que furta durante 30 dias 15 carros, e ele vai ter uma pena de 2 anos e daqui a pouco ele não vai nem cumprir nada. Talvez seja por isso. Então eu acho que talvez a STF vai ser o nosso pedagógico muito maior do que a própria CPI se mostrou. Então a gente tem que fazer um debate também logo mais a respeito do Congresso. Né? A respeito do Congresso e a revisão penal. Mas para outro dia. Boa. Marcos, é o seguinte, é a segunda vez que a gente tem o tema da PF. Sim. Da PF fazendo operações, tanto no Rio de Janeiro como em outros locais. Dessa vez, tem um negócio do sumiço das armas no Exército, e a PF, a Polícia Federal, prendeu 4 policiais civis e um advogado por tráfico de maconha no Rio de Janeiro. Quer dizer, triste.
Eu tô vendo de uma forma assim, é a PF que vai resolver esses problemas que há muitos anos estão aí. É a PF, é de cima para baixo? Então, a PF, olha que coisa interessante. O Lula, eu ouvi isso, o Lula alimentou a PF para a PF morder ele. De novo, eu já falei isso aí uma vez, mas é assim: a PF realmente, a independência da PF e o investimento principalmente em salários e formação da PF transformou a PF de uma. Não sei se você lembra, há 20 anos. Ninguém nem ouvia falar da PF. A PF era aquela coisa assim, era uma, com todo respeito, era uma guardinha. Sim, sim. Era algo muito pequeno, né? Pequeno, então a coisa. E depois da entrada do Lula no governo, que foi uma coisa que ele tomou para si mesmo, que eu achei que foi muito importante, muito corajoso, muito perigoso, e que acabou voltando contra ele mesmo, foi aumentar a autonomia da PF na prática. E para aumentar a autonomia, salário E pessoal? e pessoal. E aí, com salário, pessoal e equipamento, hoje nós temos uma PF equipada com os melhores laboratórios do país, entre os melhores laboratórios do mundo. A perícia dentro da PF é uma das melhores do mundo. Talvez eles não tenham casuística, eles não trabalhem tanto em número de casos, isso é verdade, vai comparar eles com São Paulo. São Paulo, os peritos criminais, os médicos legistas trabalham, para não falar bobeira, 10, 15, 20, determinado laboratório, 50 vezes mais do que a PF. Não porque trabalha mais, é porque tem mais caso. Se tem mais caso, a casuística da PF é menor. Mas também porque é menor por causa da competência. As competências da PF, por exemplo, a PF vai atender um furto ou um roubo a uma agência dos Correios, porque é competência da PF, não é competência da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Então, o que acontece? A PF vai ter menos casos, vai atender prefeituras, vai atender casos como este aqui. Agora, hoje a PF tem estrutura. Então, essa é a diferença. Então, mas olha aqui, você acredita que a gente está vendo um novo momento? Um novo momento, um novo paradigma. Porque assim, a PF intervindo em estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, como você falou, a competência dela na prisão de policiais civis. Por quê? Porque este policial civil que está ligado ao governo do estado de São Paulo, cometendo crime que tem ligação com a administração estadual e interestados, a PF atua. A competência, tudo bem. Mas o grande mote é a mudança de paradigma. Por quê? Porque por mais que a gente tenha competência legal, você sabe que o espírito do tempo faz muita diferença. E nós temos uma diferença de a gente ver uma PF independente, autônoma, incentivada a tomar uma atitude. Pelo ministro Flávio Dino. Exatamente. Chegou, você já viu. Por quê? Alguns textos diz que o Flávio Dino não tem muitos amigos no governo. Talvez por essa disposição, talvez por essa iniciativa, talvez por essa iniciativa ele seja um nome cotado, por exemplo, que já foi no começo para queimar ele, né? Para queimar ele, de sucessor do Lula, né? No começo, mais agora para agora, de um bom nome para o STF. Por quê? Porque realmente tem dado uma balançada e precisa dar uma balançada. Precisa. E é aquela coisa assim, a gente precisa entender de que se as outras polícias estaduais, a exemplo da PF, também não conseguirem uma relevância e cortarem às vezes na própria carne, elas vão sofrer essa situação que estão sofrendo com a PF. No Rio de Janeiro, enquanto tudo isso acontece, o secretário da Polícia Civil, do dia para a noite, perdeu o cargo dele numa manobra do governador que
quando este secretário, que seria como o nosso DGP, né? Como seria o nosso delegado-geral de polícia. Não seria como o secretário de Segurança Pública, o DERIT, porque, para ficar mais claro. Então, o delegado-geral de polícia do Rio ficou sabendo pela imprensa que o governador Cláudio Castro tinha colocado para votação na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma mudança no Estatuto da Polícia Civil que ia permitir baixar o tempo de casa de um delegado para aquele delegado que era bem visto pela própria LERJ assumir o cargo. O secretário reuniu todo mundo e falou: não quero entrar no Guinness Book, ser o secretário que durou menos tempo no cargo. Então, estou entregando meu cargo, estou passando meu boné, deixou o cargo vago. Por que ele deixou o cargo vago? Porque enquanto estava sendo votado na LERJ e ele estava colocando o cargo vago, o outro futuro provável cotado estava dando entrevista. Como empossado. Como empossado, sem ser empossado. Aí, a gente não pode criticar não estamos criticando a autoridade, mas percebe que é uma situação que causa espécie. Sim. E aí vem numa coisa que a gente fala com o camelô na rua. O camelô, vocês entendem mais de política do que eu. O camelô me ouvindo falar isso, e o camelô falou: é mesmo, porque a gente ouve. Sabe o que mais atrapalha, professor? As decisões políticas. Então tem muita decisão política que eu não sei onde é que os políticos decidem e não percebe que tá muito solto, que tá tudo errado. Faz o negócio certo. Então vamos pensar. Olha esse quadro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Olha esse quadro. E aí você vê uma coisa muito triste: 4 policiais civis e um advogado preso por tráfico de maconha, sendo que ao mesmo tempo, e isso também a gente tem que elogiar, não é só porque... aí vai falar, porque lá em cima o cara é o chefe. Não, é verdade. Veja a postura do nosso secretário DERIT. Neste ponto, de parabéns. Por quê? Porque pegou e falou: não vamos comentar dessa investigação dos aquartelados no Exército. É preocupante, mas agora nós aguardamos. Por quê? Porque, de novo, realmente é uma postura de Estado, porque não posso me imiscuir lá no Exército. Sim. Eu não posso fazer juízo de valor lá no Exército. Eu sou secretário de Segurança Pública. Posso ter um reflexo de repente, ter 13,50 nas minhas ruas. Então isso me preocupa. Mas eu não posso fazer manifestar um juízo de valor, né? Mas a pergunta que fica é: como sumiu isso? Ninguém viu. Então, agora aí que está o X da questão. 10 dias, a primeira hipótese é que tinha sido mal contado. Mal contado. Contado errado. E o próprio Exército disse: não, já foi descartada essa hipótese, que não foi mal contado. Agora, a pergunta que fica, Fernando, numa situação dessa de 16 toneladas de maconha, numa situação dessa, 4 policiais civis do Rio de Janeiro, esquece o advogado, vamos lá. E aí, o que está sendo investigado é se esse mesmo Comando Vermelho recebeu essas 13, ou foi oferecido para eles essa quantidade de drogas. Não, de 0,50 ao mesmo tempo. Ao Comando Vermelho de novo. Então, olha o que assusta. O que assusta é, além do que a gente... Por causa do timing? Então, você vê, ao mesmo tempo que se investiga como sumiu 13,50, que houve uma tentativa do Exército de dizer que não, isso aí algumas estavam inservíveis, mas é o seguinte, tem mecânico, né? O próprio Comando Vermelho alguém já pegou e falou que não, que tem armeiro, que tem...
E aí, ao mesmo tempo, já saem as notícias dizendo, olha, está sendo investigado se essas armas foram oferecidas para o Comando Vermelho. Agora, olha o poder que essa facção criminosa, que estava bem quietinha, né? E o tamanho, né, E o disso. time. Porque parece um polvo, né? Então, e o time. A gente sabe, a própria revista Veja, se eu não me engano, a Isto É também deu uma matéria um tempo atrás falando das ramificações do primeiro comando da capital. Sim, sim. Em mais de 14 países. A gente sabe, uma coisa que assusta muito é quando a gente escuta o povo falando mesmo assim, não, hoje, professor, o que a gente fica imaginando é onde o PCC não está. Isso é assustador. Isso é assustador. A pessoa falar, levantar essa lebre. Agora, imagina uma situação dessa daqui do Rio de Janeiro. E esse time. É uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho, porque ainda tem muitos desdobramentos, né? Muitos. E Que assim, time. Bom, pessoal, essa é a segunda semana que a gente vai falar sobre esse tema terrível, né? Sim. A guerra no Oriente Médio. E assim, nesse momento não sobra muita coisa a falar, a não sei se compadecer com as vítimas, sim, né? Principalmente na região da faixa de Gaza, que está passando por uma situação. Hoje eu vi até uma notícia de que Israel recomendou que as pessoas saíssem e deixassem os hospitais ali naquela parte, né? E o médico que cuida da parte da UTI neonatal disse que não podia fazer isso, que não tem estrutura para tirar as crianças que estão lá internadas, que já estão em situação precária. Bom, ainda faltam informações a respeito do hospital que foi bombardeado. O que a gente vê é só muitas mortes, principalmente do povo palestino. Professor, essa semana é só isso, né? Se compadecer e esperar maiores informações. E tentar tirar algumas lições, de novo, Fernando, você sabe que a gente sempre fala aqui, a gente tenta não ser... se eu fosse a voz se eu fosse a voz da razão ou a voz da moderação, né? Se eu fosse, talvez não estivesse nem aqui, né? Talvez a voz da moderação fosse o silêncio. Mas o silêncio não produziu, ao longo da história, muita justiça, né? O silêncio, ao longo da história humana, não produziu muita justiça. Mas por isso que, às vezes, o nosso comentário aqui no Afro News em Debate é uma coisa assim, é uma oportunidade, é uma da gente tentar ser ponderado e levantar essas questões tão importantes. Mas olha o que eu costumo dizer sempre, né? Inclusive, um dos meus trabalhos em comunicação pública é nesse sentido de dar uns pitacos, umas orientações para o comportamento do profissional público e privado, né? Começando do público para o privado, diante dessas questões polêmicas. Exemplo, nós tivemos o diretor da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, sim, que acabou fazendo uma postagem que o ministro Paulo Pimenta, ele mesmo conta, chamou o diretor e falou, olha, você colocou aí uma postagem dizendo que para apoiar o Israel não basta ser sionista, né? Basta ser idiota. Então, esse tipo de postagem, ela realmente fica inadmissível na empresa privada. Na empresa privada, tá? A gente está você começou muito bem lamentando as mortes de ambos os lados. A gente tem que entender que as mortes de ambos os lados, independentemente de quem chegou primeiro na Terra, de se aquilo ali foi uma provocação desse ou daquele, porque a gente sabe que lá tem interesses com uma situação muito triste de se ver,
daqueles que são puxa-saco dos Estados Unidos sem pensar duas vezes e veem que os Estados Unidos sabotou a proposta do Brasil agora, porque tem o seu interesse. Sabotou a proposta do Brasil porque tem o seu interesse. E, aliás, como o professor disse, a vida dos civis, tanto em Israel como na Palestina, não pode ser alvo. Não pode ser alvo. E tem uma coisa, nesse aspecto da atuação do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU, Sim. foi muito boa. Muito boa. A resolução pedia exatamente o que todo mundo quer, o cessar-fogo imediato e abertura de espaço humanitário. Porque se for do Brasil, o Brasil sai daquela situação cinza que o Brasil está lutando há muito tempo. O Brasil não faz parte do Conselho de Segurança da ONU como quer fazer, que é membro permanente, com voto e veto. Que são os que mandam de verdade. É o que manda de verdade. Então o que acontece? Mas o Brasil teve... É a rainha da Inglaterra. Sim, mas o Brasil teve apoio. Sim. Tanto da Rússia quanto da China. Sim. Mas agora foi sabotado numa questão... Mas o veto dos Estados Unidos. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que entender. Então muitas vezes a gente pegar e falar assim, olha, a gente tem que tomar cuidado, não pode ser nem anti-árabe, nem anti-sionista, nem antissemitista, porque também são alguns conceitos que talvez na próxima semana a gente possa discutir, dar uma definição simples, pelo menos, do que é semita, para depois você falar, peraí, o que é o antissemitismo? Então pode ser para a próxima. O que é o antissemitismo? Ponto. O que é o antisionismo? Por que alguém chama Israel de Sião? O que é Sião? O que é isso? Porque você é pró-Israel? Você é pró-Israel? Ou você é pró-semita? Ou você é anti-árabe? Mas eu sou anti-Irã, porque eu acho que o Irã é terrorista. Peraí, você sabe que a própria ONU não tem uma definição clara de terrorismo, justamente porque essa definição pode ser usada para você condenar os povos de uma forma... hoje eu digo que o Irã é terrorista, amanhã eu digo que é o Iraque, amanhã... Lembrando que o Iraque foi invadido, Saddam Hussein, que era um ditador, verdade, foi deposto, foi morto, o tribunal de exceção, e até hoje não se encontraram as armas de destruição em massa. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por isso você foi muito feliz. Lamentar todas essas vidas. E lamentando todas essas vidas, de novo, eu dou palestra em empresa, palestra em instituições públicas, dizendo, quando a gente tem o poder da comunicação, a gente não pode tomar partido estando em uma comunicação privada, porque a gente não pode usar as redes da instituição privada para manifestar uma opinião pessoal sendo funcionário. Agora, imagina o funcionário público que usa as redes oficiais do serviço público para expressar uma opinião particular, Sim. por mais que seja legítima, mas é uma opinião particular. Pior também é quando ele, sendo um funcionário público, usa a sua rede particular para expressar uma opinião particular, esquecendo que ele representa o Estado. Sim. Eu aqui, sendo funcionário público, e estou fazendo uma parte legal, porque o que a Constituição me permite é ter um cargo, e a Lei Orgânica da Polícia Civil me permite é ter um cargo de professor, ou cultural, ou de difusão intelectual, eu estou dentro da lei. Sinto até dó do colega que é policial de outras forças, que vai fazer bico na área da segurança, que não é o ideal e que geralmente dá problema. Não preciso falar o supermercado onde isso deu. Tudo bem? Mas vamos lá. Eu não faço bico. O meu trabalho é legal, mas mesmo neste trabalho como professor, eu não posso esquecer que eu sou um representante do Estado. Eu tenho que me pôr no meu lugar. Não posso pegar e falar fim de Israel ou fim da Palestina. E também, ao mesmo tempo que eu estou com o meu trabalho representando o Estado, eu não posso esquecer a minha consciência
e na minha consciência pegar e falar assim, não, eu vou apoiar o cara que tiver o lado que o governo tiver naquele momento mais próximo. Por isso que, encerrando a minha participação neste ponto, eu também sou obrigado, não é a elogiar, mas a reconhecer a postura do Lula, que nos percalços, olha, se não tivesse um bom relacionamento com ambos os lados, eu queria ver como é que ia tirar os brasileiros de lá. Não, porque nesse aspecto o Brasil tem... Deu um show. Barão do Rio Branco levantou do túmulo. Barão do Rio Branco, que foi um dos maiores diplomatas nossos. Nós temos o Acre, nós temos... Aí você fala... O quê? Agora que vocês estão... Mato Grosso. Agora, a gente não teria o Mato Grosso, a gente não teria o Acre, a gente não teria a nota. Que aquela nota eu comprei muita coisa com aquele dinheiro valia. Se não fosse o Barão do Rio Branco. Quer ver um outro grande diplomata? O Águia de Aia, Rui Barbosa. Então a diplomacia brasileira, a gente não pode ter complexo de vira-lata, não. Nós somos fantásticos. E ó, o show de bola. Não, e tem um adendo. Show de bola. No momento em que a representante dos Estados Unidos na ONU leu o veto, muitos diplomatas que estavam presentes ali na sessão levantaram e ficaram de costas. Você vê o que é? Então, nisso, eu vou falar. E a gente voltou para o Conselho. A gente conseguiu reverter a perda que teve no governo Bolsonaro agora. A gente voltou para o Conselho de Direitos Humanos. A partir do ano que vem. Então para pensar. A gente realmente é a bola da vez. Tem que parar de pensar que nós somos um país do futuro. Nós somos um país que a previsão é agora, o ano que vem, de novo, nona economia mundial. FMI projetando isso. Está aí na mídia. Então... desculpa interromper, mas é o seguinte, o Brasil está tendo uma atuação muito boa, esse assunto ainda vai render muitos programas para a gente, porque assim, tudo é possível naquela situação. Hoje saiu uma outra notícia dizendo que os Estados Unidos interceptou um míssil, um armamento, alguma coisa do Irã. Então, assim, a gente torce para que não haja escalada do para que não seja do Irã. Mas que é um assunto que a gente vai ter que debater aqui durante muito tempo. Que não seja do Irã, e outros torcem para que seja da Jihad Islâmica, outros não acreditam que foi Israel, no caso do hospital, e aí, infelizmente, de novo, o risco é a guerra da narrativa. Cada um está vendendo uma narrativa. E depois a gente vai discutir também uma coisa que eu estava discutindo há pouco. O quê? A internet nisso. Isso. A internet nisso. Porque, assim, vai ser difícil descobrir de onde partiu o míssil que destruiu o hospital. Mas existem imagens. E uma hora ou outra elas vão aparecer. Mas e as imagens que já apareceram... Bom, das grandes mídias. Tudo isso é para a gente discutir nos próximos programas. Professor, muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço. É um prazer. Obrigado. Foi um prazer. Até logo. Muito obrigado. Boa noite.